Olá pessoal, eu sou o professor Thiago e estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre a prova de Ciências Humanas, mais específico para a disciplina de História. O que a gente pode ver no Enem, que acontece basicamente todos os anos, são questões elaboradas a partir de fontes, na qual o aluno se depara, por exemplo, com textos diversificados, trechos de poemas, trechos até mesmo de músicas, figuras, imagens específicas, e além de saber o conteúdo específico para a resolução dessa questão, é importante também o aluno saber fazer uma interpretação desta fonte, justamente para conseguir chegar à alternativa correta. Uma outra dica que eu gostaria de dar em relação à prova de Ciências Humanas e História é a questão da atualidade. O aluno deve estar ligado, por exemplo, às questões políticas e econômicas atuais do Brasil, ou a crise econômica que o Brasil está vivendo. É muito importante saber disso porque, por exemplo, uma questão de história do Brasil, um período político da história do Brasil pode acontecer e o aluno tem que saber fazer essa relação, por exemplo, desse período específico com o período atual, na qual o Brasil vive uma crise. É importante ter essa visão ampliada, é importante saber dessas questões atualizadas para poder também conseguir resolver as questões. E uma terceira dica que eu dou aqui é com relação à interdisciplinaridade, porque nós não vemos provas específicas, apenas com conteúdos de história ou conteúdos de geografia. É muito comum acontecer de cair questões com assuntos de história, com uma fonte da literatura, ou assuntos de história relacionados, por exemplo, a um assunto da geografia, e nesse caso também o que privilegia o aluno é a sua visão ampliada para a resolução das questões. São essas as dicas que eu gostaria de dar. Uma boa prova a todos e até mais!